Irmãos, eu quero meditar na palavra de Deus. E o meu texto está no livro de 2 Reis, no capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. Eu quero que você se prepare, porque em 2024 nós vamos começar o ano com 12 dias de oração. Nós temos orações todos os dias, 12 dias de orações. Eu quero que você se prepare para isso. E eu quero que você prepare para a gente adorar a Deus no culto da virada, passar a virada aqui de joelhos. É tradição para nós, 5 minutos, 2 minutos antes da virada, a gente dobra os joelhos, agradecendo a Deus pelo ano que está terminando. E aí a gente passa a virada de joelhos já, para quando 2024 chegar, encontrar a gente de joelho diante de Deus. E essa será a nossa maior marca colocada no mundo espiritual, de joelho diante do Senhor. E aí nós entramos numa maratona de 12 dias de oração, colocando no mundo espiritual profeticamente os primeiros dias do ano consagrado ao Senhor, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Minha tradução é da NVI. Mas Josafá perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor para que possamos consultá-lo, o Senhor por meio dele? E um conselheiro do rei respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: nada tem a ver com você, vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor quem nos ajuntou, 3 reis, para entregar nas mãos de Moabe. E então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora traga-me um arpista. E enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, cave muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos, seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isto ainda é pouco, ele também entregará Moabe nas suas mãos. Você pode dizer amém? Senhor, muito obrigado por tua palavra. Eu oro para que a tua palavra seja liberada em nossa mente, em nosso coração, e eu peço que o Senhor derrame sobre nós graça, conhecimento, sabedoria e poder, e eu oro com ações de graças em nome de Jesus, amém. O meu título para esta noite é Além do Impossível. Neste ano que está encerrando, o nosso tema para o ano é Fé Além do Impossível. E eu quero ministrar essa palavra nesta noite, porque eu quero desafiá-lo a ir além do impossível. E qual é o pano de fundo da história em que nós lemos? Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei em Israel, e nós sabemos que Acabe era muito maligno, e o seu filho também seguiu os passos do seu pai e continuou na malignidade de seu pai, não no mesmo padrão, um padrão um pouco melhorado, mas não o suficiente para agradar a Deus. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: existem níveis para servir a Deus. Não pense que servir a Deus é tudo igual. Não é, tá? Existem níveis. E esse padrão é individual.
é individual. Nenhuma pessoa é igual. Portanto, você pode ser completamente diferente do seu relacionamento com Deus. Você pode ir bem fundo, você pode ficar no raso. E segundo o profeta Ezequiel, na visão do profeta, ficar no raso é quando as águas dão lá nos artelhos. Para alguns as águas ficam lá nos artelhos, ele está totalmente seguro, totalmente confiante. Para outros as águas dão nos joelhos. Para outros as águas dão, nos lombos. E para outros as águas são tão profundas que eles não têm mais nenhum controle. A minha oração é que você caminhe com Deus a um nível tão profundo que você não tenha nenhum controle. Nenhum controle. Eu não sei porque o Espírito Santo está conduzindo a pregação por esse caminho, porque não era isso que eu tinha planejado. Mas quando você não tiver nenhum controle, você estará completamente vulnerável. E a vulnerabilidade sua será tudo o que Deus está buscando. Quanto menos controle humano, menos ação demoníaca. Quanto mais controle humano, mais movimentação demoníaca. Então, abra mão do controle para que Deus possa reinar. Abra mão do controle para que Deus possa reinar. Abra mão do controle para que Deus possa reinar. Deixa Deus ser Deus em sua vida. Entrega tudo a Ele. E diga a Deus: eu sou teu, minha casa é tua, minha vida é tua, meu salário é teu, minha família é tua, meu relacionamento é teu, meu filho é teu, minha filha é tua, meu trabalho é teu. Pega tudo, Senhor, assume o controle de tudo. Eu aceito ser dirigido pelo Senhor, governado pelo Senhor, abençoado pelo Senhor. Eu confio inteiramente a ponto de abrir mão de todo nível de controle. Se Deus é Deus na sua vida, certamente Ele é melhor em controlar do que você. Coisas que você não dá jeito, Deus dá jeito. Coisas que você não consegue resolver, Deus consegue resolver. Não esconda nada. Porque na oração do Pai Nosso Ele diz que Deus sabe de todas as coisas. Então por que você tem que esconder os seus vícios? Se Deus já sabe que você tem vícios. Para você caminhar para o impossível, você precisa deixar Deus controlar tudo. Aqui está um rei que está fazendo uma caminhada em direção a um governo, e ele tira alguns altares que seu pai havia estabelecido, mas ele não tira todos, ele mantém alguns.
Às vezes, irmãos, nós servimos a Deus assim, parcialmente, só uma parte. E talvez você diga: pastor, mas isso já não está bom. Bom, a única pessoa que pode atestar se está aprovado ou reprovado não é nenhuma pessoa humana. Quem pode te aprovar ou te reprovar, só há um que pode fazer isso: é Deus. Paulo disse: eu não estou buscando a aprovação dos homens, porque se eu estivesse buscando a aprovação dos homens, eu seria o pior das criaturas. Se você estiver buscando a aprovação dos homens, aplauso dos homens, provavelmente você vai desagradar a Deus. E eu recomendo você fortemente: busque a aprovação daquele que vê o impossível, aquele que vê o que está oculto. Esse homem faz coisas que Deus reprova, e ele resolve entrar numa guerra. E o rei de Israel e o rei mandou cartas ao rei de Josafá, dizendo: eu irei à guerra contra Moabe, porque Moabe se rebelou contra mim e não está pagando mais os tributos que me devia da guerra, os despojos. Então eu irei à guerra contra Moabe. Você irá comigo? Josafá disse: eu irei contigo. Meus homens serão com os teus homens, meus exércitos com os teus exércitos. E eles perguntaram um ao outro: por qual caminho então iremos? E o próprio Jorão disse: pelo deserto de Edom. Mas para entrar no deserto de Edom havia o rei de Edom. Então, ao entrar no deserto de Edom, eles convidaram o rei de Edom para ir com eles à guerra. E o rei de Edom também entrou. E agora nós temos 3 reis indo à guerra: o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E quando eles entram na batalha, entram pela terra, pelo deserto, diz a Bíblia que 7 dias de marcha foi o suficiente para esgotar todas as reservas de água. E agora havia uma multidão imensa no deserto, e a água havia acabado, e eles não sabiam o que fazer. E então Josafá perguntou: não há aqui um profeta de Deus para que nós possamos buscar uma orientação? E Josafá, alguém disse: tem aqui Eliseu, ele era auxiliar de Elias. E Josafá disse: está com ele a palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero falar para você é que existem ações comuns na vida, lutas comuns, problemas comuns. Tem coisas em nossas vidas que são comuns a todos os homens. Tem lutas que são normais, que acontecem em cada casa, em cada família, em cada relacionamento. Sempre existe problema. E nós estamos aqui na terra para resolver problemas. Quando o patrão te convida ou te convida para a equipe dele, ele te chama para resolver problema. Por exemplo, se você é um mecânico, você resolve o problema da máquina. Se você é um contador, você resolve o problema da contabilidade. Se você é um médico, você resolve o problema da saúde. Nós estamos na terra para resolver problemas. Mas às vezes eu tenho percebido as pessoas dizendo assim: meu Deus, não para de acontecer problema. Tanto problema, resolva um problema, aparece outro problema, resolva aquele problema, aparece outro problema. Pois bem, você é pago para resolver problemas. Todas as vezes que tiver problemas, então significa dizer que haverá uma recompensa para você. Então você deveria dar graças a Deus por causa dos problemas. Mas nós não damos graças a Deus por causa dos problemas. Nós reclamamos dos problemas. Mas os problemas são sempre uma oportunidade. Depende da maneira como nós o enxergamos. Se você enxergar de maneira negativa, você não vai crescer. Mas se você o enxergar de maneira positiva, então você vai se perguntar: o que eu posso aprender com essa missão? O que isso pode me deixar de ensino?
Então existem problemas comuns, não é? Agora, os problemas comuns podem se transformar em problemas generalizados. Havia um problema comum, falta de água. Eles esperavam encontrar as fontes de água cheias, mas as fontes de água estavam secas. Problema comum, não é verdade? Estava em marcha no deserto e a fonte estava seca. Mas os problemas comuns podem transformar em problemas generalizados. Um problema na casa pode se transformar em uma confusão generalizada. Não permita que isso aconteça. Aqui há um problema que é comum, mas esse problema vai se generalizar, vai atingir todos os corações, vai alcançar todas as pessoas, porque mais cedo ou mais tarde todo mundo precisava de água. Não deixe que o problema se torne generalizado. Resolva ele o quanto antes, para ele não causar maior dano. Pastor, o que fazer para resolver o problema sem se desgastar? A maior lição que existe é a chamada lição da água. Quantos já ouviram sobre a lição da água? Digam amém. Ninguém nunca ouviu? É a lição mais bela que existe. Quando a água está percorrendo o seu caminho e a água encontra um obstáculo, o que a água faz? Ela contorna o obstáculo e ela segue o seu caminho. Você precisa contornar os obstáculos para seguir o seu caminho, se necessário for. Não é verdade? Até evaporar como gotículas e cair quando for necessário. A água faz isso. E aqui nós temos um problema generalizado que vai desencadear uma crise. Mas ali nós temos um homem de Deus, e o homem de Deus, ele tem uma percepção diferente. Ele diz: aqui há um profeta de Deus, a palavra de Deus está com ele. O meu terceiro ponto é: sempre precisamos de um rema. Sempre precisamos de um rema. Quando a nossa vida encontra obstáculos, nós precisamos de um rema. Há duas palavras para descrever a palavra de Deus: o logos e o rema. O logos é a palavra escrita, o rema é a palavra revelada. É aquilo que Deus me deu para aquele dia, para aquele problema, para aquela circunstância. Deus responde conforme a circunstância. Existe a palavra geral de Deus, os 66 livros da Bíblia, mas existe a palavra rema, para um problema específico, para uma situação específica. E em cada situação específica, Deus tem um rema, uma palavra revelada. Agora é interessante que eles estão procurando um homem que anda nessa palavra revelada, e esse homem desses dias era Eliseu. E eles vão a Eliseu, e Eliseu é o homem rema do texto. Eliseu tinha a palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus sempre, 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 senão seu sistema entra em colapso. Com dinheiro ou sem dinheiro você vai se perder, com casamento ou sem casamento você vai se perder. Se você não tiver a palavra de Deus como rema de sua vida, vai dar errado. Isso é certo. Coisas simples podem detonar com você, mas eles sabem que Eliseu está ali. E o rei de Israel, o rei de Judá, Josafá, diz: está com ele a palavra de Deus. Josafá tem discernimento espiritual, e no discernimento espiritual de Josafá, ele percebe que a palavra está com Eliseu, e ele vai atrás da palavra. Eles vão a ele, e eles vão então a Eliseu. Você precisa sempre buscar na palavra de Deus. E quando eles vão a Eliseu, Eliseu olha para o rei de Israel, Jorão,
E a Bíblia diz que ele não consegue olhar para Jorão, porque Jorão não havia feito o caminho correto. Ele estava tentando servir a Deus, mas ao mesmo tempo ele servia aos deuses estranhos. E nada provoca mais um profeta do que a pessoa tentar servir a dois deuses ao mesmo tempo. O profeta não tolera isso. O pastor até que tolera, não muito, mas tolera. Mas o profeta não aceita em hipótese nenhuma. Então o profeta fica irado. E o profeta diz assim: eu não quero olhar para a sua cara. Meu sangue não bate com seu sangue. Ele diz assim: se não fosse a presença de Josafá, eu nem olharia para você. Eu não consigo me relacionar com você. Talvez, queridos, você esteja cercado ou esteja próximo de alguém que você não está conseguindo se relacionar. Toda pessoa que você não consegue se relacionar é um desafio para o seu crescimento. Toda pessoa que você não consegue se relacionar são ferramentas de Deus para levar você a um nível de crescimento. Não existem mentes indecifráveis. Existem chaves erradas, formatos errados, abordagens erradas. Ele precisava se relacionar com alguém que ele não gostava. E talvez eu esteja pregando para alguém hoje que está se relacionando com alguém que não gosta. Talvez você não gosta do seu chefe, mas toda hora o seu chefe vem na sua mesa. E você fala: tomara que ele não passe por aqui hoje. Aí é nesse dia que ele passa. Eliseu está diante de alguém que ele não consegue se relacionar. E ele precisa operar um milagre para alguém que ele não consegue se relacionar. Ele diz: olha, se fosse possível, eu nem olharia na sua cara. E ele é extremamente duro com Jorão. E o Jorão fica meio sem jeito. Ele diz: olha, na verdade eu estou aqui por causa de um problema muito sério, porque Deus pegou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Deus não tinha nada a ver com o problema era todo dele. Ele que resolveu ir à guerra, ele que resolveu chamar as pessoas para ir à guerra, ele que resolveu tomar a decisão errada. E agora ele diz que Deus era que era o culpado. Parece muito com a gente. A gente entra num monte de encrenca e depois a gente fala: o que Deus está querendo comigo nesse negócio? E Deus fala: como? Eu não te mandei fazer isso. Porque quando Deus manda a gente fazer a coisa, irmãos, é certo que vai funcionar. Se não funciona de um jeito, funciona de outro, mas vai funcionar. Quando Deus manda, funciona. Então eu quero pensar com você sobre isso. Como lidar com pessoas cuja presença dela é indesejada? Pastor, como crente, eu tenho que lidar com pessoas que a presença dela é indesejada? Eliseu está lidando com uma pessoa que a presença dele é indesejada. E o pior, Eliseu é chamado para realizar um milagre para um cara que não serve a Deus corretamente. O cara servia a Deus só conforme os seus interesses. Uma hora ele estava buscando a Deus, outra hora ele estava buscando os Baal. E isso deixa Eliseu irado. Eliseu disse: eu não quero olhar para a sua cara. Mas apesar de eu preciso me relacionar com você, porque tem aqui Josafá, e Josafá é seu amigo. Então, por causa do seu amigo, eu vou te atender. Diga comigo: apesar de não gostar
muitas vezes, Deus permite eu me relacionar com pessoas cuja presença é indesejada. Por que Deus permite isso, pastor? Porque na verdade Deus está querendo fazer você crescer num outro nível de relacionamento. Deus não quer que você fique preso nas cadeias do mimimi, nas cadeias do eu estou chateado, nas cadeias do eu não dou conta, eu não suporto. Deus não quer você preso nessas argumentações, porque essas argumentações são padrões de pessoas que ainda não amadureceram. Pastor, mas eu tenho que me relacionar com qualquer tipo de pessoa? Se for necessário, sim, ué. E por que não? Afinal de contas, quem é que dirige o sistema? É você ou é o outro? Quem é que dirige o comando? É você ou é outro? Se a presença de outro te desestabiliza, significa dizer que você não está no comando. E eu espero que o livre-arbítrio que Deus te deu te permita ficar sempre no controle. Mas pastor, o senhor acabou de pregar no início do culto que era para entregar o controle para Deus. Agora o senhor está falando que eu tenho que ficar no controle. O que eu estou dizendo com esse segundo nível de controle é que você não vai deixar ser levado pela presença de situações que te manipulam. Porque você está tão firmado em Deus, tão convicto em Deus, tão estabilizado em Deus, tão forte em Deus, que nenhuma obra das trevas, que nenhum desequilíbrio emocional de outra pessoa vai desestruturar a sua personalidade. Você pode aplaudir a Jesus? Diga, eu vou crescer. Diga, eu vou crescer. Diga, eu vou chegar lá. Em nome de Jesus, nada vai me limitar, porque eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Eu posso continuar crescendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até chegar à maturidade de Cristo. Dê um forte aplauso ao Senhor. Os fariseus não comiam com os publicanos. Os saduceus e os fariseus estavam em guerra o tempo todo. Jesus vem, e Jesus senta à mesa dos publicanos, e Jesus come com os pecadores, e não se contamina. Ele entra na casa da prostituta, mas ele não se contamina. Ele prega para a prostituta. Ele come na mesa de Zaqueu, e ele resgata o pecador para a luz. E Deus está te chamando para isso. Relacionamento, mas se mantendo saudável. Se mantendo saudável. Então ele consegue lidar com a presença de alguém desejado e estar bem. E ele, então, no versículo de número 13, se quiser projetar aqui, quero até ler esse texto de novo com você. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tem a ver com você, vai consultar os profetas de seu pai e sua mãe. Não tem nada a ver com você.
Como lidar com alguém que você não tem nada a ver? Que a mente dele é completamente diferente da sua, que o gosto dele é completamente diferente do seu, que os padrões dele são completamente diferentes do seu. Mas o rei de Israel insistiu: não foi o Senhor quem nos ajuntou 3 reis para entregar nas mãos de Moabe? Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você e nem mesmo lhe daria atenção. Ele diz: mas eu vou te dar atenção. O que eu estou te ensinando nesta noite é: pastor, eu devo prestar atenção nas minhas emoções? Sim, preste atenção nas suas emoções e perceba para onde elas estão te levando. Em determinada manhã as suas emoções podem estar te levando para a ira, e você percebe que a ira está indo, e você está irado. Em determinado momento você percebe que você está ansioso, preocupado. Você precisa ler seu sistema. Situações estressantes, relacionamentos estressantes, situações complicadas, pessoas complicadas. Não vou pedir para você mostrar quem é uma pessoa complicada, porque certamente, se você apontar assim para uma pessoa complicada, vai ter 3 dedos apontando para você. Uma pessoa complicada tem 1 dedo para lá, 3 dedos para cá. Você já sabe quem é a pessoa complicada, né? Já sabe? Mas Eliseu vai resolver o problema. E Eliseu sabe que ele precisa de unção. A importância da unção é o meu 5º ponto. E ele diz: traga-me um arpista. Versículo 15. Enquanto o arpista tocava, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Aqui nós temos 3 padrões operando. 3 padrões operando. Nós temos a presença de Josafá, e Josafá está operando numa unção. O padrão de unção que está operando em Josafá é o padrão de unção pastoral. Ele não era pastor, mas ele era rei. O rei carrega a unção pastoral, porque o rei cuida de pessoas. Por incrível que pareça, a maioria de nós não temos essa concepção, mas o prefeito deveria ter uma unção pastoral. Porque o prefeito tem que cuidar das pessoas. O governador precisa de uma unção pastoral. Por quê? Porque o governador vai cuidar das pessoas. O presidente precisa ter uma unção pastoral, porque ele vai cuidar das pessoas. Os líderes da nação deveriam estar debaixo de uma unção pastoral. Josafá tem uma unção pastoral aqui. E você tem 3 níveis de unção operando aqui. A unção pastoral está operando através de Josafá. A unção profética, que é a unção que veio para rachar e para botar as coisas no lugar, está operando através de Eliseu. E você tem a unção levítica operando através do arpista e o instrumento de adoração. Sem adoração Deus não vem. E o Deus de Israel, o Deus a quem nós servimos, nunca se manifesta, nunca, absolutamente nunca se manifesta, se não tiver adoração. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão poderoso, tão grande, tão poderoso, tão grande, tão poderoso, que se não tiver adoração, Ele não vem. Se você quer que Ele venha na sua vida, você precisa adorá-lo. Sua atitude, seu coração tem que ser uma atitude de adoração, senão Ele não vem. Agora, se você adorá-lo, não importa o lugar onde você está, se você adorá-lo, Ele virá. E Ele virá até mesmo no deserto, se você o adorar. Até no deserto Ele vem. Se você adorar, Ele virá. Você não consegue entrar na presença de Deus de nenhuma outra forma. Esse é o Deus de Israel. Você só entra na presença dEle adorando.
Então o arpista adora e ele vem. E a Bíblia diz que quando ele vem, o poder de Deus veio sobre Eliseu e ele diz: olha, ele diz: faz nesse vale muitas covas. Faz nesse vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: vocês não verão chuva, não verão vento, contudo esse vale ficará cheio de água. Manifestações espirituais diferenciadas. Não pense que Deus se manifesta da mesma forma, nunca. Deus é rico, grande e sábio, e Ele se manifesta do jeito que Ele quer em cada circunstância, e cabe a nós perceber o seu agir em cada etapa da nossa existência. Lá no Sinai, quando Ele desceu no Sinai, o monte fumegava. Aqui Deus está agindo, mas não tem vento, não tem nuvem, não tem absolutamente nada, nenhum sinal de que Deus estaria agindo. Deus pode agir de maneira tão especial que ninguém vai perceber que Ele agiu. E nós temos dificuldade de perceber quando essas coisas acontecem, e a gente fica acreditando ao acaso, mas não é o acaso, Deus age assim. Agora, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é que às vezes a gente está desgastado, a gente está sem força, e o profeta vira e diz para a gente: você tem que continuar cavando. Pastor, mas eu estou sem força. Continue cavando sem força assim mesmo. Aí o pastor vem e diz: olha, nós vamos orar essa semana. Pastor, mas não estou aguentando orar. Você tem que orar mesmo quando não está aguentando. Você tem que jejuar mesmo quando não está aguentando jejuar. Você tem que ler a Bíblia mesmo quando não está querendo ler a Bíblia. Eles estavam desgastados, eles estavam com sede, e o profeta diz: faça muitas covas nesse vale. Foi fácil? Não foi. Alguém estava lá cavando, certamente: meu Deus, mas olha, o sol está arrebentando aqui, arrebentando o sol, e eu tenho que continuar cavando. Vire para a pessoa que está do seu lado, fale para ela carinhosamente: você tem que continuar. Diga: você tem que continuar, mesmo sem ver nenhum sinal. Diga para ela carinhosamente: a oração tem que continuar. Diga para ela: a oração tem que continuar. Tem que continuar orando. Você tem que continuar orando. Você tem que continuar orando. Mesmo sem ver nenhum sinal, tem que continuar orando. Isso é fé. Manifestações diferenciadas. Agora, o que eu acho interessante desse texto é como o texto termina no versículo 18: mas para o Senhor isso ainda é pouco. Eles queriam água sem chuva, sem vento, sem nenhuma tempestade, sem nenhuma neblina. Eles iriam receber água. Ele diz: Deus, mas o profeta diz: só que tem um detalhe, Deus está me dizendo: isso é pouco. Deus quer fazer mais do que o que você está pedindo. Deus quer fazer mais do que o que você está pedindo. Deus vai fazer mais do que o que nós estivermos pedindo. O que acontece é que às vezes nós pedimos pouco. Deus quer fazer mais. Aí Deus fica esperando. Eu estou esperando você pedir mais. A Bíblia diz que então Deus entregou Moabe nas mãos deles. E Deus fez com que na hora do sacrifício da manhã a água viesse correndo pela ladeira, viesse descendo. E para Israel, Israel sabia que era água, mas para o inimigo parecia sangue. Deus tem uma mesa preparada para você que o inimigo não vai entender.
O inimigo não vai entender, mas Deus tem uma mesa preparada para você. Deus tem uma vitória preparada para você. O inimigo vai ficar confuso na batalha, porque Deus vai colocar o inimigo em confusão para te dar vitória. Quantos creem? Digam amém. Além do impossível, eles recebem água para o exército. Eles recebem estratégia de vitória em meio à guerra. E eles vencem a guerra. Se coloquem de pé. Pastor, o que essa guerra ensinou? Muitas lições. Mas há uma lição específica para esta noite. Como lidar com a presença de pessoa indesejada e continuar saudável. Pastor, mas o meu sistema não dá conta. É Mateus no capítulo 11, os versículos 28 a 30. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pastor, como é possível lidar com a presença de pessoa indesejada e ficar bem? Se você não sabe o que fazer, comece a adorar a Deus. Adore a Deus. E a Deus, eu vou enfrentar agora, mas eu vou estar bem. Eu vou dirigir meu coração por causa do Espírito de Deus. Eu quero orar por você nesta noite, porque eu sei que Deus vai te levar além do impossível. Além do impossível. E talvez o impossível para você é relacionamentos complicados. Talvez você até ama a Deus, mas quando você olha para alguma pessoa você fica desanimado. Então eu quero orar por isso hoje, porque o Espírito de Deus está te levando a um nível de crescimento. E crescer em Deus é ser tão cheio de Deus, ao ponto de fazer milagres para quem não merece. Pastor, mas eu tenho que fazer milagre para quem não merece? Esse é o seu Deus. Ele opera milagre para quem não merece. Então, se você não merece o milagre, nesta noite eu quero te convidar a receber um milagre, porque o milagre de Deus é para quem não merece, mas é para quem crê em Deus. Adore a Deus.